Como grupo, são conhecidos pelos ataques de 11 de setembro, 7 de julho, aos trens de Madrid e outras atrocidades. Um grupo que em 2001 fez uma das maiores estreias já vistas no mundo ocidental. Eles eram liderados por um dos indivíduos mais fanáticos que o mundo já viu. Para esse grupo, sua religião, o Islã, e a maneira como a praticam não é apenas algo pelo qual vale a pena morrer, mas também vale a pena matar. Dezenas de milhares morreram por suas ações, e a guerra ao terror dos Estados Unidos da América matou ainda mais ao tentar detê-los. Que grupo é esse? Quem o lidera e defende sua causa? De onde vieram? Como um pequeno grupo de jihadistas revolucionários dos anos 70 realizou um dos maiores ataques terroristas da história? Como eles conseguem realizar ataques tão sofisticados? Quem está financiando o terror? E mais importante, por que eles estão fazendo isso? Eles são um dos grupos terroristas mais infames do mundo, a Al-Qaeda. Organizações terroristas são naturalmente sombrias e operam em um submundo onde as informações são nebulosas. Eles ficam nas sombras até atacar. Assim, as pessoas podem ouvir os nomes desses grupos: Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e da Síria Boko Haram. E isso não significa muita coisa, além de grupo islâmico perigoso que mata pessoas inocentes. Então, vamos te dar um resumo de quem, o que, quando, onde, como e, mais importante, o porquê da Al-Qaeda para ajudar a diferenciá-los. Assim, você termina este vídeo entendendo totalmente o que esses grupos são, como atuam e por que agem assim. Mas primeiro, é importante mostrar do que esses grupos são capazes. Então prepare-se, porque este aqui fica bem mórbido, bem rápido e não vai ficar mais leve. Em 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores tomaram 4 aviões nos Estados Unidos da América, dominaram os pilotos com estiletes e os lançaram contra símbolos da hegemonia americana. Os alvos eram as torres norte e sul do World Trade Center, em Nova York, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, em Washington, Distrito de Colômbia, o Pentágono e a própria Casa Branca. 3 dos 4 aviões atingiram seus alvos, enquanto o quarto caiu na Pensilvânia, a caminho da Casa Branca, depois que os passageiros corajosamente reagiram contra os sequestradores. Não houve sobreviventes nos aviões. Cerca de 3.000 pessoas morreram no ataque mais mortal em solo americano desde Pearl Harbor. A Al-Qaeda já era conhecida como perigosa, mas isso foi um novo patamar. A Al-Qaeda e Osama Bin Laden ficaram famosos além dos Estados Unidos. Em 7 de agosto de 1998, explosões atingiram as embaixadas dos Estados Unidos da América em Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia. A Al-Qaeda reivindicou o ataque de 2002 em Bali, Indonésia, onde 2 bombas explodiram no distrito turístico de Kuta, matando 202 pessoas e ferindo mais de 4.500. Em 2007, uma série de carros-bomba explodiu em Bagdá, o mais recente de vários atentados que mataram centenas. Em 2004, no horário de pico, em Madrid, 10 explosões em 4 trens mataram 193 pessoas e feriram mais de 2.000. A Al-Qaeda também foi responsável pelos atentados de 7 de julho em Londres, quando homens-bomba detonaram explosivos no transporte público. 52 pessoas morreram e quase 800 ficaram feridas. Em 2015, a Al-Qaeda assumiu o massacre ao Charlie Hebdo, quando homens armados atacaram a sede da revista em Paris após publicarem uma charge do profeta Maomé. Paris foi dominada pelo medo. Por 3 dias, houve reféns e 14 mortos até o cerco a um supermercado parisiense acabar com a crise. Esses ataques foram a Al-Qaeda se anunciando para o mundo. Isso mostrou que eram fanáticos, dedicados, engenhosos e destemidos pela causa. A presença deles gerou debate na sociedade ocidental sobre islamismo radical e suas atrocidades influenciaram a política ocidental nas últimas 2 décadas. Resumindo, esses caras são sérios, mas quem são esses terroristas? De onde vieram? E quando eles começaram a decidir explodir pessoas inocentes em nome da jihad global? Só quero continuar. Sobre quem é a Al-Qaeda, há algumas perguntas a responder. Primeiramente, quem são os líderes dessa organização que fizeram os planos e deram as ordens que causaram tanto sofrimento? Em segundo lugar, quem compõe a base?
os soldados rasos que fazem o trabalho sujo para os superiores? Bem, é mais complicado do que você imagina. E para responder a essas perguntas, precisamos nos aprofundar um pouco na estrutura organizacional da Al-Qaeda. Al-Qaeda é uma organização bastante horizontal. Um conselho central, liderado por um emir ou comandante, toma decisões executivas para a organização. Existem até comitês que abrangem setores importantes da organização, desde comitês de mídia, militares, políticos e religiosos, até comitês mais práticos de logística e administração. No entanto, os conselhos e comitês da Al-Qaeda não são os únicos que tomam as decisões. A Al-Qaeda realiza operações regionais, como na Península Arábica, Maghreb Islâmico e com o Al-Shabaab, em toda a África Oriental. Eles são ligados a cerca de 24 grupos islamistas radicais. Essas organizações afiliadas e regionais usam a bandeira da Al-Qaeda, mas têm boa autonomia para tomar decisões e às vezes contam com comitês próprios. Atores regionais frequentemente dependem de células jihadistas radicais para ataques em nome da Al-Qaeda. Descentralizar decisões torna a organização mais flexível na prática. Mesmo com a eliminação do líder, outro pode assumir e manter as operações. Você pode cortar a cabeça da cobra, mas o rabo ainda se mexe. A estrutura horizontal usada pela Al-Qaeda apresenta riscos. Afirmar que controlar totalmente uma estrutura horizontal e semi-autônoma é difícil é tão óbvio quanto dizer que o Homem-Aranha é um super-herói legal. É verdade, mas isso não transmite realmente a dimensão da coisa. A estrutura de tomada de decisões da Al-Qaeda é como segurar uma mangueira de incêndio pelo meio. Você vai conseguir direcionar a água mais ou menos para o lado certo e quando tudo se alinha, consegue jogar a água no inimigo, mas muita coisa e muita gente vai acabar se molhando no processo. E não há muito o que se possa fazer quanto a isso. Os agentes que atuam sob a bandeira da Al-Qaeda têm, em muitos casos, liberdade para travar a jihad como acharem melhor, desde que suas ações estejam alinhadas com os princípios da Al-Qaeda. Mas esse critério pode causar divisão. O Brookings relata que, durante a Guerra do Iraque, líderes centrais da Al-Qaeda pensaram em dividir a afiliada local devido a ataques indiscriminados contra muçulmanos sunitas, base principal da Al-Qaeda. Afirmar que todos os muçulmanos sunitas apoiam a Al-Qaeda é um grande erro. No Iraque, a Al-Qaeda rejeitou essa ideia, considerando qualquer um que não apoiasse sua causa um apóstata digno de morte, fosse sunita ou não. Por mais que eu tenha certeza de que a Al-Qaeda não se preocupa muito com sua imagem, atacar muçulmanos sunitas era uma ótima maneira de afastar o grupo da única parte do Islã onde eles tinham apoio considerável. A Al-Qaeda, no Iraque, separou-se da organização original e foi para a Síria, onde formou um califado seguindo seus princípios. Esse grupo formaria o Estado Islâmico ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Esse é o problema de uma estrutura descentralizada baseada no jihadismo radical. Sempre haverá alguém mais radical. É uma corrida para o fundo do poço da depravação e violência. Isso limita o crescimento da Al-Qaeda antes que se fragmente em outros grupos islamistas. Mas quem era a cabeça da cobra? Quem tem sido o grande vilão, dando as ordens no topo da mais importante organização terrorista deste milênio? Bem, para entender, precisamos voltar no tempo e mergulhar na história e no cemitério dos impérios, o Afeganistão. Os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, impulsionando o movimento islâmico Mujahideen. Entre os Mujahideen, havia dois fundamentalistas islâmicos conhecidos, Osama Bin Laden e Ayman al-Zawahir. Esses dois homens eram Mujahideen, que lutaram para libertar o Afeganistão do controle soviético. À medida que os movimentos jihadistas islâmicos começaram a crescer nos países muçulmanos, nas décadas de 70 e 80, isso inspirou acadêmicos jihadistas a repensar o lugar do Islã no mundo. Em particular, os escritos de um estudioso islamista egípcio, membro da Irmandade Muçulmana e ideólogo revolucionário chamado Said Qutb, abriram caminho para a formação da Al-Qaeda. Khattab postulou que o mundo islâmico, conhecido como Amar, não era mais islâmico devido à ausência da lei Sharia e que um jihad global era necessário para restabelecer verdadeiros estados islâmicos, o que significava derrubar regimes ideologicamente opostos, especialmente aqueles muçulmanos que se desviaram do verdadeiro Islã.
Qatibah foi executado pelo Estado egípcio em 1966, mas suas palavras continuaram influentes entre muitos muçulmanos radicais. Um desses muçulmanos radicais seria o egípcio Ayman al-Zawahiri, que, junto com a Arábia Saudita e Osama Bin Laden, fundaria a Al-Qaeda, tendo os escritos de Qatibah como base da ideologia do grupo. O nome Al-Qaeda significa a fundação ou a base, mostrando que serve como meio para que os escritos de Qatibah se tornem realidade. Bin Laden deu uma entrevista à CNN em 1997, o que explica o nome, citando suas palavras. O nome Al-Qaeda surgiu há muito tempo, por acaso. O falecido Abu Abida el-Banashiri estabeleceu os campos de treinamento para os Mujahideen contra o terrorismo da Rússia. Chamávamos o campo de treinamento de Al-Qaeda. O nome permaneceu. Fim da citação. Osama Bin Laden seria o líder de fato da Al-Qaeda, desde sua formação formal em 1988 até sua morte pelas mãos do Sea, Air and Land Team 6 em 2011, durante a Operação Lança de Netuno, após ser encontrado em um complexo na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Al-Zawahiri, que era o braço direito de Bin Laden e considerado o cérebro do 11 de setembro, liderou a Al-Qaeda até ser morto pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Ele morreu em um ataque de drone em Cabul em 2022. Desde então, segundo relatos da Foreign Policy, nenhum líder formal foi anunciado para a organização, embora Saif al-Adel tenha surgido como líder de fato. Se os relatos da Foreign Policy forem verdadeiros, ele está escondido no Irã desde 2003, embora outros relatos o coloquem no Afeganistão. Como líder de um grupo terrorista sunita, ficar entre o Irã xiita e o exército dos Estados Unidos da América é extremamente desconfortável. Esconder-se no Irã pode impedir que os Estados Unidos da América o matem, mas Israel não tem esse escrúpulo, já tendo atacado o Irã em 2024 para matar o líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Então, Al-Adel deve agir com muita cautela onde quer que esteja. Bem, esses são os líderes. E os soldados comuns? Quem integra suas fileiras? Em relação à base da Al-Qaeda, eles são, em sua maioria, jovens sunitas radicais. Considerando que os afiliados da Al-Qaeda operam em uma ampla variedade de países e regiões, o grupo como um todo é razoavelmente diverso etnicamente. Embora a maioria dos sunitas que se juntam à Al-Qaeda tenha mais probabilidade de lutar em seus próprios países, ou pelo menos em suas regiões locais. Mais ou menos em qualquer lugar onde haja uma grande população de jovens homens sunitas, a Al-Qaeda irá atrás para tentar aumentar seus números de recrutamento. Segundo o Conselho de Relações Exteriores, a Al-Qaeda concentra-se no Afeganistão, com afiliadas no Paquistão, Síria, Chifre da África, Norte da África, Magrebe, Subcontinente Indiano e Península Arábica. Pode ser difícil determinar o número exato de membros da Al-Qaeda, já que as circunstâncias em torno dos grupos afiliados estão sempre mudando. O Conselho de Relações Exteriores estimou o número total de membros da Al-Qaeda e de seus afiliados na faixa de dezenas de milhares em 2019, após a retirada dos Estados Unidos da América em 2021 e o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão. A Al-Qaeda montou uma base no país sob proteção do governo Talibã. Certo, então essa é a parte do quem. Mas uma das maiores perguntas em relação a organizações terroristas como a Al-Qaeda é o porquê. O que leva um grupo de pessoas a atirar e explodir civis inocentes? Bem, é porque, de acordo com a própria doutrina da Al-Qaeda, eles não são inocentes. A Al-Qaeda possui um plano de vários pontos para promover a jihad global, focando no mundo muçulmano. Não vamos detalhar o plano completo, pois levaria muito tempo, mas ele buscava envolver Estados Unidos da América e Ocidente em conflito prolongado via jihad, levando a guerras com o mundo muçulmano e reação negativa. Depois, o plano era desestabilizar os Estados Unidos da América o suficiente para causar o colapso dos mercados financeiros globais, momento em que os regimes estariam fracos o bastante para que os jihadistas assumissem o controle e construíssem um verdadeiro Estado Islâmico fundamentalista. Essa jihad revolucionária também é chamada de salafismo. Isso resultaria em um confronto final entre o mundo islâmico e o Ocidente, com vitória do Islã. É seguro dizer que, exceto por alguns fatos reais, a Al-Qaeda não alcançou esses objetivos.
Esses objetivos foram definidos em 1988 pelo estudioso islâmico palestino e professor jihadista Abdullah Azzam, que na revista Al-Jihad descreveu uma vanguarda de muçulmanos para travar a jihad global, libertar muçulmanos oprimidos e impor a Sharia em o mar, derrubando governos seculares. As próprias palavras de Bin Laden também descrevem os motivos do seu grupo para declarar jihad contra os Estados Unidos, citando aqui suas palavras traduzidas. O governo dos Estados Unidos cometeu atos extremamente injustos, horríveis e criminosos ao apoiar a ocupação israelense da Palestina. E acreditamos que os Estados Unidos são diretamente responsáveis pelas mortes na Palestina, no Líbano e no Iraque. Por se submeter aos judeus, o regime dos Estados Unidos chegou a ocupar a Arábia, o local mais sagrado para mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Por esses e outros atos de agressão e injustiça, declaramos jihad contra os Estados Unidos. Fim da citação. A proposta de libertar o mundo muçulmano de invasores estrangeiros vem dos escritos de Qutb e do manual ideológico da Al-Qaeda. Resumindo, se você não está com eles, está contra eles. Para esse fim, qualquer pessoa que ajude à aparente subjugação do mundo muçulmano, o que pode muito bem incluir cidadãos de nações ocidentais, torna-se, portanto, um alvo válido para os ataques da Al-Qaeda. Como dissemos, isso se aplica a qualquer país fora da lei Sharia, ou seja, a maioria. O Centro de Combate ao Terrorismo de West Point traduziu o estatuto da Al-Qaeda, que afirma o seguinte sobre governos que não seguem seu regime salafista. Citação: somos contrários a tiranos, partidos seculares e nacionais. Não nos associamos a eles, os desacreditamos e mantemos inimizade até que creiam apenas em Deus. Não aceitaremos soluções parciais, nem negociaremos ou cederemos a eles. Fim da citação. Está claro que essa versão do Islã não tem lugar para infiéis. Esses são ideais bastante elevados no papel, e a Al-Qaeda já percorreu parte do caminho para torná-los realidade. Então, como eles fazem isso? Quais estratégias a Al-Qaeda utiliza para recrutar, financiar e promover tanta violência? Então nós sabemos quem é a Al-Qaeda. Sabemos quando eles foram mais proeminentes e sabemos mais ou menos onde eles operam e por quê. Mas agora precisamos nos aprofundar em como essa organização opera. Quais são os fatores-chave que facilitam o funcionamento da Al-Qaeda atualmente? Isso se divide em 3 grandes seções. Como a Al-Qaeda recruta, obtém dinheiro e realiza ataques terroristas. Primeiro, as principais questões. Como a Al-Qaeda consegue realizar ataques terroristas em países ao redor do mundo com relativo sucesso, mesmo estando concentrada em apenas alguns locais principais? A estrutura celular e regional da Al-Qaeda facilita isso, pois os ataques não dependem de ordens diretas superiores. A semi-autonomia das células terroristas significa que qualquer célula individual pode ser um canal pelo qual um ataque é planejado e executado. É assim também que a Al-Qaeda conseguiu atacar alvos ocidentais, já que células adormecidas em países ocidentais conseguem realizar ações alinhadas ao conceito de jihad global da Al-Qaeda. Membros da Al-Qaeda são treinados em armas e explosivos, como indica a citação de Bin Laden sobre o nome do grupo. A Al-Qaeda também costuma infiltrar-se em zonas de conflito para expandir seu poder e influência, sendo o Iêmen um grande exemplo disso. A Al-Qaeda na Península Arábica possui cerca de 4.000 combatentes no Iêmen, segundo o Conselho de Relações Exteriores. A inteligência da Al-Qaeda costuma ser pouco mencionada em seus ataques. Eles frequentemente fazem ensaios dos ataques e costumam realizar reconhecimento antecipadamente para avaliar vulnerabilidades na segurança e oportunidades para atacar. Isso determina o meio do ataque, que pode ser armas de fogo ou explosivos, dependendo da situação. Explosivos causam mais dano colateral e vítimas, o que é central na doutrina da Al-Qaeda, tornando-os preferidos. Os ataques variam entre emboscadas, atentados suicidas, carros-bomba ou sequestros, conforme os recursos da célula. Essa abordagem torna a Al-Qaeda muito adaptável ao contexto local. Os alvos dos ataques geralmente são escolhidos por seu simbolismo ou importância.
Afinal, o 11 de setembro, que teve como alvo o centro do poder financeiro dos Estados Unidos da América, o Departamento de Defesa e a Casa Branca, o 7 de julho e os ataques em Madrid aos sistemas de transporte público foram direcionados não apenas pelo sentido prático de matar o maior número possível de pessoas em um espaço confinado, mas também como símbolo da modernidade ocidental e da interconectividade das sociedades multiculturais nas respectivas capitais de cada nação. Isso difere, segundo Brookings, de uma organização como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que busca conduzir a jihad como, onde e quando puderem. Mas antes que alguém realize um ataque terrorista em um centro populacional urbano, essa pessoa precisa primeiro ser recrutada, e a Al-Qaeda utiliza vários meios para facilitar esse recrutamento. Nem todas as pessoas ou lugares são iguais, e a Al-Qaeda costuma adotar uma abordagem de tentar várias estratégias para recrutar. Membros podem ser recrutados por família, amigos, instituições como escolas e universidades, ou, cada vez mais, pelas redes sociais. A mensagem pode ser transmitida por mídia patrocinada, entre companheiros de cela nas prisões ou do imã aos fiéis nas mesquitas. A ampla estratégia de recrutamento da Al-Qaeda aumenta as chances de jovens muçulmanos desiludidos serem convencidos a virar mártires. A Al-Qaeda divulga na internet como criar explosivos e promover a jihad em ataques de lobo solitário, onde o radicalizado nem precisa conhecer o recrutador pessoalmente para aderir à causa. Queremos deixar isso o mais claro possível. Não procure esse tipo de coisa na internet, a menos que queira que as autoridades batam à sua porta. O contra-terrorismo monitora o espaço online. Você foi avisado. Segundo a RAND Corporation, a Al-Qaeda costuma atrair jovens sunitas com famílias desestruturadas. Quando o vínculo familiar é fraco, isso pode afastá-los e radicalizá-los mais. A Al-Qaeda sabe que sua imagem é crucial para o recrutamento, por isso permitiu à CNN entrevistar em 1997 o que talvez fosse o homem mais perigoso do mundo. Segundo Brookings, a Al-Qaeda até tolera alguns ocidentais não muçulmanos, como jornalistas e humanitários. O Brookings também documenta casos em que a Al-Qaeda libertou esse tipo de pessoa quando foram capturadas. Por falta de uma expressão melhor, a luta da Al-Qaeda não é com eles. Esses indivíduos não têm a mesma sorte sob custódia do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que considera todos os ocidentais não muçulmanos apóstatas a serem executados. Para uma organização tão espalhada, com dezenas de milhares de membros, você estaria certo em se perguntar de onde a Al-Qaeda obtém os recursos financeiros necessários para promover conflitos em todo o mundo. Durante muito tempo, pensou-se que Osama Bin Laden financiava o grupo com sua fortuna, pois sua família é muito rica. Seu pai, Mohammed bin Awad bin Laden, foi um empresário de sucesso que criou um império da construção na Arábia Saudita. Acreditava-se que Bin Laden Jr. herdou a fortuna do pai após sua morte. Muitos bens de Bin Laden já estavam congelados quando ele foi para o Afeganistão, não para a Al-Qaeda. Além disso, se Bin Laden financiasse tudo, era esperado que o dinheiro diminuísse após sua morte. Em vez disso, a Al-Qaeda utiliza uma variedade de técnicas e estratégias em suas regiões de influência para arrecadar fundos. Primeiro, é importante dizer que o custo financeiro do terrorismo não é tão elevado no contexto geral. O Centro Internacional de Contra-Terrorismo estima que o 11 de setembro custou cerca de 500 mil dólares. Madrid foi 50 mil dólares. 7 de julho em Londres, apenas 15 mil. Antes do 11 de setembro, a CIA estimava que o custo anual para manter a Al-Qaeda era de cerca de 30 milhões de dólares. Então, alguns financiadores ricos seriam suficientes para bancar as operações da Al-Qaeda por um período considerável de tempo. Os facilitadores financeiros da Al-Qaeda obtêm fundos de doadores conscientes ou não, mesquitas, imãs simpáticos e ONGs, incluindo instituições de caridade suspeitas, muitas delas na Arábia Saudita. O ICCT afirma que o dinheiro é distribuído tão rápido quanto arrecadado e não encontrou provas de um banco central ou fundo de guerra usado pela Al-Qaeda. Embora pareça interessante imaginar a Al-Qaeda guardando dinheiro em um cofre, não é realista ou inteligente concentrar todos os fundos do terrorismo em um só local. Alguns doadores sabiam o destino do dinheiro, outros não. O ICCT afirma que a maioria dos fundos é arrecadada no Ramadã. Atualmente, há táticas de arrecadação de dinheiro menos favoráveis, mas não confirmadas, variando por região.
Golpes, empresas de fachada, crimes financeiros, drogas, fraudes com cartões e técnicas de sequestro são usados globalmente. Também é importante para a Al-Qaeda conseguir mover dinheiro de um lugar para outro, o que levanta uma série de questões. O ICCT descobriu que 2/3 do dinheiro usado no 11 de setembro passou por bancos dos Estados Unidos da América. Após o 11 de setembro e a repressão financeira, ficou mais difícil, levando a Al-Qaeda a criar estratégias inventivas para mover dinheiro rapidamente e em segredo. O Centro Wilson informa que a Al-Qaeda ainda utiliza bancos offshore e tradicionais, porém com alto risco de apreensão de ativos. Também se sabe que eles negociam commodities como ouro, diamantes, petróleo e dinheiro em espécie, todos itens que podem ser muito difíceis de rastrear. O Hawala é um sistema informal de transferência de dinheiro que atua fora dos mercados financeiros tradicionais. Como funciona? Digamos que eu queira enviar dinheiro ao meu alfaiate por sempre me fornecer blazers elegantes que hoje não estou usando. Procuraria um hawalada, intermediário, daria dinheiro e os dados do meu alfaiate. O hawalada contata outro no país do meu alfaiate e repassa os dados. Os dois hawaladas concordam com a transação e o segundo entrega ao meu alfaiate o valor do próprio dinheiro. Os hawaladas se reúnem futuramente para quitar a dívida. Assim, eu poderia enviar dinheiro ao meu alfaiate do outro lado do mundo sem deixar rastro de papel. Vale cada centavo por esses belos casacos impossíveis de rastrear. É um sistema antigo que tem sido usado há séculos e ainda é amplamente utilizado hoje em dia. Em áreas devastadas pela guerra, esse é um meio semi-confiável de enviar dinheiro rapidamente para alguém, mas também permite que organizações como a Al-Qaeda contornem os sistemas financeiros tradicionais caso alguém esteja monitorando-as. Esta é a base das metodologias da Al-Qaeda. Essas estratégias, doutrina e dogmas permitem que eles apoiem tanta violência no mundo. Ou será que não? Porque pelo menos eu não tenho visto a Al-Qaeda nas manchetes. Eles sumiram? Eles sumiram após colapso e brigas internas com a morte dos líderes. Bem, pode te surpreender saber que, fora uma mudança de estratégia, a Al-Qaeda ainda está muito viva e ativa. Como está a Al-Qaeda atualmente? Desde o 11 de setembro e os ataques dos anos 2000, pode-se pensar que a organização acabou esquecida. Embora a Al-Qaeda ainda seja perigosa, ela sumiu rapidamente da mídia ocidental. O ataque mais grave recente, segundo a política externa, ocorreu em 2019, quando um estagiário da Força Aérea Saudita, ligado à Al-Qaeda, matou 3 marinheiros na estação naval de Pensacola. O grupo se tornou ainda mais descentralizado com o tempo, e há um foco maior nesses atores regionais em promover agitação política regional por meio da violência. O objetivo da Al-Qaeda é, em última análise, criar um verdadeiro Estado Islâmico, afinal de contas, e embora ataques chamativos na Europa e nos Estados Unidos tenham apresentado a Al-Qaeda ao mundo, eles não avançaram os próprios objetivos do grupo no Ummah. A luta deles ocorre principalmente em solo doméstico, e essa mudança tática pode indicar um realinhamento da Al-Qaeda, afastando-se dos ataques internacionais que a tornaram pária global. Em 2013, a fragmentação da Al-Qaeda, com a dissidência que formou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, afastou muitos do controle da organização. Um grupo ainda mais radical assumiu o lugar da Al-Qaeda como principal organização terrorista ao tentar criar um califado do zero na Síria e no Iraque nos anos 2010. Apesar da derrota do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a Al-Qaeda não conseguiu recuperar essa iniciativa. Faz sentido porque alguns podem ter escolhido desertar. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria tentou alcançar o objetivo final da Al-Qaeda, e por um tempo parecia possível. Afiliados e o núcleo da Al-Qaeda sofreram grandes perdas de liderança desde o início da guerra ao terror, dificultando a coordenação de ataques externos. Os 2 fundadores estão mortos, sem nunca terem alcançado seus objetivos, o que pode desmotivar muitas pessoas a se juntarem logo de início. Se isso aconteceu com o Emir, que esperança tem um soldado raso? Os programas de drones, ataques aéreos dos Estados Unidos da América e o treinamento de militares estrangeiros reduziram o número de líderes da Al-Qaeda. Financiadores da Al-Qaeda também foram atingidos. Apesar de não ser possível cortar totalmente o dinheiro devido aos vários negócios paralelos, isso reduz o crescimento e torna o investimento mais arriscado.
Para colocar em termos empresariais, a Al-Qaeda tem passado, em última análise, por um período de reestruturação para garantir que possa concentrar seus esforços onde realmente importa. Por enquanto, isso ocorre no Ocidente. A Al-Qaeda já foi temida mundialmente e um legado assim tem poder. É importante focar no futuro, não no passado. Os números da Al-Qaeda permanecem estáveis. Eles têm redutos em grande parte do mundo islâmico, com núcleo no Afeganistão sob regime aliado. Eles vêm silenciosamente se reconstruindo e se adaptando nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Vamos torcer para que isso não aconteça em breve. Obrigado por assistir.